Olá, eu sou Josiânio Galdino e este é um guia rápido de utilização do software ScreenCalc. ScreenCalc é uma ferramenta para auxílio na definição do tamanho de telas para imagens projetadas em auditórios e salas de treinamento, que contem com a distribuição dos assentos em formato de filas. Para isso, aplica cálculos e normas vigentes na indústria AV, as quais podem ser encontradas nesse software na guia Ajuda Item Referências. ScreenCalc pode ser obtido através do link jpghh.com.br/ScreenCalc. Ao ser exibida a página, você terá acesso a um link para download. Clique em Download ScreenCalc. ScreenCalc é um software bastante pequeno em um único arquivo executável e não necessita de instalação. Ao finalizar o download, clique no botão ScreenCalc. O Windows irá exibir uma mensagem de aviso de que o computador poderá se tornar vulnerável. Não se preocupe, isto é apenas porque você está tentando abrir um arquivo executável. Clique em Mais informações e executar assim mesmo. Ao ser executado, o ScreenCalc traz uma série de dados, na verdade um projeto modelo para que seja mais fácil o entendimento de uso do software. Nesse caso, temos um projeto chamado Auditório Térreo. A tela do ScreenCalc conta com 4 áreas. A primeira acima e à esquerda é onde devemos informar as dimensões do ambiente, no nosso caso, as dimensões do auditório, que conta com 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3,80 metros de pé direito. O bloco imediatamente à direita, iremos informar as características da distribuição dos assentos no ambiente, iniciando com a distância entre os olhos da pessoa sentada na primeira fila de assentos até a imagem projetada, que no nosso caso é de 3,70 metros. Em seguida, devemos informar a altura dos olhos da pessoa sentada na primeira fila de assentos em relação ao piso, que em geral está entre 1,20 m e 1,30 m. Vamos assumir 1,20 m. Abaixo informamos o número de filas de assento, no caso 7 filas, e também a distância entre as filas, nesse caso 1 metro de distância entre uma fila e outra. Informamos também a largura dos assentos, para que o software possa plotar a distribuição dos assentos no ambiente em um plan view. 70. Ainda neste bloco, informamos a altura do degrau de cada fila, caso os assentos estejam em formato estágio, onde a fila imediatamente atrás está mais elevada que a fila à frente. Caso a distribuição dos assentos esteja em um piso plano, que é o nosso caso, informamos 0. No bloco abaixo à direita, informamos as características da imagem projetada, iniciando com a altura do topo da imagem que queremos projetar, nesse caso 3,60 metros. Em seguida, a largura desejada da imagem que queremos projetar, 3 metros. Imediatamente, o software calcula a altura da imagem com base na largura que desejamos e o formato da imagem selecionado no quadro à esquerda abaixo, o qual falaremos logo à frente. Devemos definir a resolução da imagem projetada, informando a quantidade de pixels horizontais que a imagem projetada terá, nesse caso, 1280 pixels. E o software atualizará a quantidade de pixels na vertical que a imagem terá, com base na informação anterior e a seleção do formato no quadro à esquerda. O quadro à esquerda possibilita a seleção do formato da imagem projetada, bem como atualiza e exibe os tamanhos mínimos de tela recomendados para cada tipo de conteúdo projetado, com base nas normas de definição de tamanho de imagem projetada da indústria AV. Por exemplo, se formos definir uma tela para o ambiente informado com uma imagem projetada de 3 metros de largura, com resolução de 1920 por 1200, em formato 16 por 10, as normas estabelecem uma imagem com tamanho mínimo de 180 polegadas para conteúdo com alto grau de detalhes, um projeto em CAD, por exemplo. Um mínimo de 120 polegadas para conteúdo de PowerPoint e apresentação de slides, e um mínimo de 90 polegadas para a projeção de vídeos. Ao mudarmos a seleção do formato, essas recomendações são atualizadas.
Ao informarmos todas as características do ambiente e a imagem que queremos projetar, podemos clicar no botão Gerar reporte. O software cria um relatório em que, na primeira página, repete todas as informações fornecidas anteriormente e acrescenta para cada recomendação de tamanho de tela em função do conteúdo, o tamanho mínimo das fontes de texto a serem utilizadas para que as pessoas sentadas nos assentos mais distantes da imagem projetada possam ler os textos claramente. Logo abaixo, encontramos as imagens com as diversas linhas e campos de visão para as pessoas em seus assentos. A página seguinte é a que realmente nos interessa. Um resumo do nosso ensaio com a representação gráfica das nossas definições. Vemos que para uma imagem projetada de 3 metros de largura, com resolução 1920 por 1200 pixels, em formato 16 por 10, devemos inserir textos com no mínimo 41 pixels para que as pessoas sentadas na última fila possam ler os textos claramente. No quadro de linhas de visão, observamos que a altura do topo da imagem projetada deverá causar desconforto físico às pessoas sentadas na primeira fila, pois o topo da imagem forma um ângulo em relação ao teto de quase 33 graus. E isso fará com que a pessoa incline a cabeça muito para cima, para ter a imagem dentro do seu campo de visão. Para corrigir isso, podemos descer a tela, digamos, para 3 metros. E 40 centímetros. Vemos agora que o ângulo foi reduzido para um pouco mais de 30 graus, melhorando assim o desconforto das pessoas da primeira fila. Porém, causamos um outro problema. As pessoas das últimas filas passaram a ter muita dificuldade em visualizar a base da imagem projetada, bloqueada pelas cabeças das pessoas sentadas nas filas à frente. Como estamos trabalhando com simulação e o preço não nos afeta, podemos resolver isso com um ato simples, que na vida real tem um alto custo. Mudar os assentos para formato estádio, com um degrau, digamos, de 20 centímetros por fileira. Dessa forma, passamos a ter uma ótima linha de visão em todas as filas, sem bloqueio da imagem. Observamos no gráfico de campos de visão que todas as filas estão dentro de um ângulo recomendado de 45 graus para cada lado, com base no centro da imagem, e 135 graus nas bordas da imagem projetada. Bem como a primeira fila está a mais de 3 metros de distância mínima recomendada da imagem projetada. Com esse software, podemos realizar de forma muito rápida várias simulações e encontrar a melhor definição da tela com base nas normas vigentes e fundamentar a escolha. Obrigado por usar esse software. Sinta-se livre para efetuar sugestões e críticas, pois o objetivo é o aprimoramento dessa ferramenta para torná-la cada vez mais prática, funcional e totalmente em sintonia e atualizada com as normas vigentes.